Boa tarde, pessoal. Vamos continuar aqui as nossas palestras. A gente vai assistir a palestra da Laura Generoso. Ela é diretora da Rose Method Belo Horizonte, empresária e professora em Belo Horizonte desde 2007. A Laura vai falar um pouco para a gente sobre inteligência emocional. Se você tiver alguma dúvida, coloque lá no chat que eu passo para a Laura depois. Então, vai lá, Laura, é com você. Olá, boa tarde ou bom dia para alguns, tudo bem com vocês? Obrigada pela presença, eu sou a Laurinha, sou aqui de Belo Horizonte, trabalho com The Rose Method desde 2007, tenho uma escola aqui nessa cidade, nessa capital mineira. Talvez vocês observem, né, um sotaque diferente hoje, talvez saia uns uai por aí, né, porque a gente tem que fazer jus às nossas origens. E hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é um tema que eu amo muito, gosto muito de ensinar, porque foi o que eu mais tive dificuldade para aprender. E que ano 2020 está sendo, hein? Para a gente testar e colocar à prova, de fato, a nossa habilidade de se relacionar melhor com as pessoas, a nossa habilidade de lidar bem com as nossas emoções. Então, vamos lá, começar com a nossa palestra de hoje. Aliás, tivemos tantas aulas boas hoje, né? Falamos sobre autossuperação, falamos sobre resiliência, sobre meditação, sobre condicionamentos, e eu acho que tem muito ponto em comum que vocês vão ver hoje na minha aula, junto com as outras pessoas, e espero que de fato vocês consigam aproveitar e conectar todos os pontos. Gosto sempre de começar as minhas aulas, as minhas palestras, agradecendo a presença de vocês. Agradeço a Lô pela moderação na aula de hoje, todo o pessoal da equipe Mergulhe em Si e principalmente você que está me assistindo agora. Vamos aproveitar bem a nossa próxima hora para aprender bastante. Tema de hoje, inteligência emocional. Amo ensinar. Aviso que eu trago algumas reflexões um pouco intensas, algumas perguntas um pouco profundas, com uma certa dificuldade da gente parar para pensar e responder, mas eu faço tudo isso com carinho, tá, gente? São reflexões, mas que vão nos auxiliar, principalmente para gerar novos hábitos, novos condicionamentos para você viver o seu dia a dia de uma forma melhor e mais leve. Eu preparei um conteúdo extra para vocês, então quem estiver assistindo, quiser abrir a câmera para pegar esse QR Code, vai ter nesse QR Code um link de um áudio, que eu vou falar mais à frente sobre a importância de você utilizá-lo diariamente, é um áudio de reprogramação emocional, um PDF com resumo dessa aula, então você pode acompanhar com algumas dicas mais aprofundadas, uma versão mais completa dessa aula, e 1 ou 2 vídeos de exercícios que eu fiz para vocês de reprogramação emocional e descontração. Esse QR Code vai aparecer, tá? Ao longo da palestra. Então, se você perdeu agora, daqui a pouco dá para você pegar ele de novo. Bom, o que nós vamos ver na aula de hoje? Aprender a utilizar melhor as suas emoções para poder utilizá-las a seu favor. Primeira reflexão do dia, essa é mais suave. Como que você lida com as suas emoções? Como é para você visualizar que você tem uma emoção, enxergar que você a tem e como você trabalha com esta emoção? Vou te explicar o porquê que eu estou fazendo essa pergunta para vocês hoje. No começo, lá nos primórdios, há muitos anos, muitos milênios atrás, nós não tínhamos capacidade intelectual. O Neandertal, ele agia por impulso, ou quando ele tinha fome, quando ele precisava de abrigo, aquele instinto de sobrevivência mesmo. E quando nós começamos, como espécie, a desenvolver o raciocínio, de uma certa forma, nós reprimimos o instinto emocional para viver bem em sociedade. Não dá, sei lá, você está olhando, tem uma pessoa no shopping com você, você está com fome, você vai pegar a comida dela, você está com fome e o seu pedido está demorando. A gente não faz isso, então a gente tem que reprimir um pouquinho nosso instinto emocional para viver bem em sociedade. O que aconteceu com isso? Hoje em dia, a maioria de nós adultos não sabemos utilizar as nossas emoções. Nós não sabemos reconhecer as nossas emoções
e utilizá-las no dia a dia a nosso favor. Pensando nisso, como que você lida com as suas emoções? Vou mostrar para vocês o que geralmente aparece quando eu faço essas perguntas. Geralmente, quando você tem uma emoção, ou você explode, você reage de acordo com essa emoção, você reage baseado na emoção, ou você implode, você reprime, que eu brinco que é assim, né? Ou você explode para fora ou explode para dentro. Você luta quando você está diante de alguma pressão, você tenta burlar aquilo, você tenta consertar, ou você fica doente. Já aconteceu com você alguma vez, algum momento, em que você tinha alguma coisa muito importante para fazer, ficou ali pensando, aí de repente você não fez nada e aí você adoece? Geralmente você tenta controlar uma situação, teve uma emoção não muito desejável, você tenta controlar ou você deixa passar? Geralmente são as soluções comuns quando nós nos deparamos com algumas emoções não muito desejáveis, como medo, como a raiva, como ciúmes, como... Desculpa, me distraí que apareceu uma telinha aqui enquanto eu estava vendo. E geralmente nós tentamos usar essas soluções comuns para dar um jeito de lidar com aquela emoção, para você, de fato, sumir com aquilo, né? Tem aquela emoção, tá incomodando, tá atrapalhando, você faz alguma coisa. E geralmente essa coisa não é muito bem pensada, porque como nós não estamos muito treinados para lidar com as emoções quando elas vêm, quando elas vêm, nós ficamos um pouco reféns a ela. E o que que nós queremos aqui? Eu quero mostrar para vocês que nem sempre essas são as melhores soluções. Porque você tem, por exemplo, um medo, ou está com ciúmes de alguma coisa. Se você explodir, tipo, gritar, ou bater em alguém, ou discutir com alguém, é uma solução não muito agradável. Imagino que a maioria de nós não faça mais isso com tanta frequência. Ou você engole, fica engolindo, fica reprimindo, e aquilo fica desconfortável, né? A gente fica, de uma certa forma, trazendo muito desconforto, não conseguindo falar bem, não conseguindo nos comunicar bem por conta de não saber lidar bem com as nossas próprias emoções. Vamos traçar um paralelo das suas emoções com o seu corpo. Você tem consciência das suas emoções e você tem consciência corporal? Quem já faz algum tipo de atividade física ou quem faz algum tipo de trabalho de autoconhecimento já começou a perceber que quando você conhece o seu corpo, você sabe os seus limites. Você sabe que você não pode pegar muito pesado num treinamento, você sabe quando você precisa descansar, você sabe quando você consegue dar um passo a mais, você sabe quando você precisa se expor mais, se entregar mais, treinar mais. Com consciência das emoções ou com autoconhecimento é a mesma coisa. Quando você sabe até onde você consegue ir, por exemplo, numa relação a dois, você sabe até quando você pode ceder ou quando você vai precisar pedir uma pausa, pedir para dar opa, peraí, até aqui não dá, vamos tentar melhorar de uma outra forma. Se você tem consciência dos seus sentimentos, das suas emoções, você começa a melhorar o seu dia a dia por saber identificar o que você está sentindo e principalmente por saber como, de alguma forma, mudar o que você está sentindo. Será que eu falei demais? Será que foi muito profundo ou deu para a galera acompanhar? Espero que estejam comigo ainda, porque eu vou trazer agora 8 passos para a gente conseguir melhorar a nossa inteligência emocional. Primeira coisa, a gente se cobra muito, né? Nós nos cobramos bastante, tem uma cobrança interna que nós nos cobramos, tem a cobrança externa, pelos amigos, pela família, pelo seu grupo de trabalho e etc. Toda vez que você se propõe a fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova, você precisa estar receptivo ao aprendizado ou à transformação que aquilo está por vir. Por exemplo, hoje, eu não quero que você fique se cobrando, ai meu Deus, eu explodo demais,
Ah, eu fico doente muito porque eu não consigo me expressar bem. Calma, a gente está aqui para aprender, para reconhecer onde nós podemos melhorar. E se você está aqui nesse evento de 2 dias com muito aprendizado em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, você de fato merece parabéns, porque você está disposto a aprender. Então, esteja receptivo ao aprendizado e a gerar novos condicionamentos com cada mudança, sem pressão, sem muita cobrança. Essa receptividade com o aprendizado, ela nos traz um pouco mais de leveza para que a gente consiga, de fato, enxergar onde nós precisamos mudar. Em quê? Se você está disposto a um novo aprendizado, é porque você pode chegar à constatação que o que você faz hoje não é mais suficiente para amanhã. Então você, poxa, hoje eu poderia ter feito alguma coisa melhor. Ok, amanhã eu faço. Hoje eu poderia ter me exercitado mais. Ah, amanhã eu posso me exercitar mais. Se eu descobrir que eu posso. Muito importante que nesse processo de autoconhecimento ou de desenvolver a sua inteligência emocional, você não seja intolerante consigo mesmo. Quando você está receptivo às mudanças, você está receptivo a reaprender, a aprender. Nós somos seres humanos adultos, a gente meio que já está pronto. Só que não, né? O tempo todo as coisas estão mudando. 2020 está aí para mostrar para a gente que as coisas mudam e mudam, às vezes, muito forte. Observe como está a sua capacidade de enxergar a novidade como uma forma de aprendizado ou se você coloca resistência ao novo, à mudança. E aí eu trago uma frase profunda que é do professor Flávio Moreira, que deu a palestra ontem. Quando você para de aprender, você envelhece. Falei isso e saí correndo. O autoconhecimento, ele vem muito com o aprendizado sobre si mesmo. E cada vez que você está sujeito a uma nova mudança, você está sujeito a um novo aprendizado. Quer ver um exemplo? Quem aqui reclamou que atualizou o aplicativo do Instagram? Quem aqui, tipo, não queria, quero bloquear, não quero, mas para muitas pessoas ele nem deu opção, né? Já atualizou. E aí mudou. O lugar de você ver as notificações está num lugar diferente, quando você vai postar está diferente, mudou. Provavelmente porque algum cabeção do TI achou aquilo melhor para melhorar os algoritmos, algo nesse sentido. Eu não sou muito entendida dessa área, dá para perceber. Então veio uma nova tecnologia para melhorar, para otimizar o uso do aplicativo, e mesmo assim nós colocamos resistência, porque nós não gostamos de mudança. Comece a observar nessas pequenas coisas. Eu dei o exemplo do Instagram porque é domingo, né, gente? A gente quer uma coisinha mais leve, mas eu podia dar o exemplo, por exemplo, de uma aula online, da quarentena, da pandemia. Sempre que veio essa mudança, qualquer mudança, seja ela grande ou pequena, você pode escolher aprender com aquilo, aceitar a mudança de peito aberto ou colocar resistência. Eu não estou falando qual que é melhor, qual que é pior. Estou falando que você tem as duas opções. Quando você coloca resistência, você gasta muita energia mental com seu diálogo interno. Ai, não queria. Ai, que saco. E isso vai gerar um desgaste. Esse desgaste gera emoções não muito positivas. E essas emoções não muito positivas podem acabar com a sua produtividade, podem atrapalhar seus relacionamentos pessoais e por aí vai. Dentro do The Rose Method, nós utilizamos a seguinte premissa, vocês ouviram falar isso 2 ou 3 vezes nas palestras anteriores. Aprender a direcionar as nossas emoções sem reprimi-las. Vamos ver se a gente consegue aprender o passo a passo de como fazer isso até o final dessa aula. Aprecie tudo que acontece com você. Cada acontecimento que acontece conosco gera algum tipo de sentimento. Você pode reclamar ou você pode apreciar. Isso é um exercício muito interessante de reconhecer o lado positivo e feliz de cada momento, por mais difícil que ele seja.
Tem um livro que eu estudei bastante para montar um curso meu que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Foi feito um estudo para buscar a felicidade. Tem uma palestra hoje no final do dia que vai falar bastante sobre isso, que acho que é a última que vocês vão gostar bastante. Eles mostraram um experimento em que as pessoas que exercetem o sentimento de apreciação por aquilo que acontece com elas são mais felizes. Trago então a primeira dica. Faça hoje uma leitura do que você apreciou, coisas que te deixaram feliz ou coisas que te deixaram o sentimento de ser grato. Por exemplo, eu hoje estou feliz porque a Lu me ajudou a regular a minha câmera. Sou muito feliz que os meninos, a Claudinha, o Jeff organizaram esse evento para eu poder compartilhar o meu conhecimento com vocês. E agradeço de fato quem está aí me ouvindo, porque professor, você sabe, né? Gosta de ser ouvido e fazer com que a nossa fala gere algum tipo de aprendizado. E você? Quais são as 3 coisas que te deixaram feliz hoje? Nossa, Laura, mas é 1 da tarde ainda, nem deu o tempo de enxergar alguma coisa que me fez feliz. Será? Para um pouquinho para pensar e para refletir. Será que você não acha 3 coisas que te geraram esse sentimento de apreciação ou de felicidade? E se você começar a treinar o seu cérebro para enxergar essas coisas que te deixam mais feliz, essas coisas que te deixam mais grato por tudo que aquilo que acontece, você começa a enxergar o lado positivo das coisas no seu dia a dia com maior facilidade. Faz sentido isso para vocês? Quem está falando isso não sou eu. É a pesquisa do Jeito Harvard de Ser Feliz, o Sean Eicher, que foi o pesquisador. Faça esse exercício, reconhecer 3 coisas por dia que te deixaram feliz e treine isso. Você vai ver no final de uma semana, de um mês, como isso vai te gerar uma sensação de felicidade, uma sensação de leveza. Aliás, vamos para o mais profundo? Quais foram os 3 aprendizados que a pandemia te trouxe? Qual foi o lado positivo disso? Você apreciou que você não precisa gastar tanto tempo com o trânsito, que você pode fazer muita coisa online, que você pode cuidar melhor da sua saúde, que você pode ficar mais tempo com a sua família? É meio estranho a gente falar isso, mas tudo tem um lado positivo. E é importante você enxergar. Isso é uma característica interessante de quem tem inteligência emocional. Lembrando que não estou falando para você ser poliana, mas para ter um otimismo razoável, enxergar o lado positivo ou o aprendizado de tudo que acontece com você. Porque ou foi muito bom, ou você aprendeu. Fez sentido isso? Passo 3. Esse eu adoro. Tenha coerência entre o que você fala, o que você pensa e o que você faz. Gente, esse é interessante, né? Você falar e fazer exatamente o que você pensa. Laura, mas eu penso umas coisas que não dá para fazer. Lembra daquilo que eu falei no começo, que a gente tem que trabalhar as nossas emoções para viver em sociedade? Precisamos. Mas a partir do momento que você fala, pensa e age de acordo com o seu pensamento, você ganha essa sensação de coerência, isso te dá uma sensação de leveza. O que nós precisamos aprender com isso? Trabalhar melhor o nosso diálogo interno. Sabe aquele pensamento que você tem que começa com e se? Será que? Por quê? Esse tipo de pensamento não ajuda muito, né? Não nos leva a muitos lugares, né? De você ficar pensando em 1000 possibilidades ou alimentando alguma coisa que já passou, ao invés de focar naquilo que você pode fazer. Poxa, eu pensei que eu poderia ter feito de uma forma diferente. Por que você não testa fazer de uma forma diferente? Reveja a seguinte questão: quanto você se propõe a fazer e quanto de fato você faz? Sabe aquelas ideias que a gente tem na cabeça e fica guardando numa gavetinha lá no fundo da cabeça e não coloca em prática? E se você começasse a anotar essas ideias para ver se você consegue de fato colocá-las em prática? É uma opção, é uma forma de você alinhar um pouquinho o seu diálogo interno com aquilo que você faz. Essa coerência, ela é bem interessante para o seu dia a dia.
Passo 4. Respire de forma cada vez mais consciente. 2 aulas de hoje nós batemos muito nessa tecla, né, da respiração. E vem a Laurinha para reforçar de novo a importância de você respirar de uma forma mais consciente. Quando você oxigena melhor o seu corpo, quando você para aí, faz de fato uma respiração profunda, você oxigena melhor o seu cérebro. Isso faz com que você pense melhor. Ou seja, você vai usar a química, a bioquímica do seu corpo para se oxigenar mais. Se você está com um nível maior de oxigenação, por consequência, você tem mais energia. Isso te deixa um pouquinho mais feliz. Muito importante você perceber que quando nós paramos para respirar de uma forma bem profunda e consciente, você começa a deixar o seu corpo mais forte. Se ele fica mais forte, você fica um pouco mais expansivo. Ou seja, você chega num lugar, você consegue identificar o que está acontecendo naquele lugar e você consegue compartilhar com aquelas pessoas o que você está querendo dizer, fazer ou sentir. Quem nunca, no momento em que estava muito nervoso ou muito ansioso, parou para respirar de uma forma consciente e profunda e sentiu os pensamentos mais claros, mais organizados e até com frequência cardíaca menor? Quando você para respirar de uma forma lenta e profunda, você pode até desacelerar o seu ritmo cardíaco. E isso gera bastante estabilidade física, emocional e mental. Quinto passo, na palestra sobre palestra de 10 horas com Danilo, que não me lembro o nome, ele falou muito sobre direcionar as emoções. Força de vontade. A palestra foi sobre força de vontade. Nós temos uma força de vontade limitada, né, ao longo do nosso dia. Então, se a gente fica se reprimindo demais, a gente acaba que em algum momento a gente explode. Lembra que eu falei lá no comecinho, ou você explode ou você implode? Eu quero falar com fulano, mas eu não consigo. Eu quero falar umas boas verdades na cara daquela fulana. Mas eu não posso. Você fica usando a sua força de vontade e em algum momento você explode. Por isso que é importante a gente aprender a direcionar as nossas emoções sem reprimir. Como fazer isso? Tem uma emoção muito forte vindo. Para um pouquinho e respira. Não é para reprimir, é simplesmente para tirar um pouco a sua mente da turbulência emocional e te dar um pouquinho mais de clareza mental. Poxa, eu queria falar umas boas verdades para o fulano. Se eu falar, vai adiantar? Não. Então melhor nem falar. E se eu falar, vai adiantar? Não sei, mas estou com tanta vontade. Fala. Fala com carinho, fala com coerência, fala com verdade. E quem sabe é uma melhor forma, ao invés de você ficar só engolindo, né? Só se reprimindo. Cuide muito bem da sua máquina de trabalho. Qual é a sua máquina de trabalho? É o seu computador? É o seu celular que você usa para trabalhar? É você. Você é a sua máquina de trabalho. Seu corpo, suas emoções e a sua mente. Como que você está cuidando de si mesma? 2 pessoas falaram isso bastante, né, nas palestras. Vamos reforçar. Atividade física, nosso corpo não foi feito para ficar parado. Laura, mas a quarentena. Se você tem 1,5 metro quadrado disponível na sua casa, você consegue se movimentar. O seu sono, você cuida do seu sono? Falaram isso hoje cedo também. Quando você não dorme bem, as suas emoções também não ficam legais. Priorize esses cuidados, por mais básicos, por mais simples que eles sejam. O seu corpo precisa de cuidado, você precisa se alimentar muito bem, você precisa dormir bem. Faça um estudo do seu sono. Quantas horas por noite você precisa dormir? Você gosta de dormir cedo ou gosta de dormir tarde? Você gosta de acordar cedo ou gosta de acordar tarde? Gente, isso não tem regra, não tem padrão. Nós somos seres completamente diferentes. Cada um precisa de um número de sonos de hora por noite diferente.
Então, você tem que se conhecer e saber de fato como que é melhor, quando e como é melhor para você dormir. E sabemos que o sono ele influencia muito no seu humor e na sua capacidade de tomada de decisões. Detox, uma palavra que está tão em alta, né, nos últimos 10 anos. Detox, aquele momento que você faz uma limpeza. Não estou falando para você cortar carboidrato e tomar suco verde, mas de vez em quando fazer uma limpeza, uma purificação, seja de algum alimento que você sabe que não te faz tão bem, seja de um excesso de rede social que você sabe que não te faz tão bem, seja do seu trabalho, seja da sua casa. A gente tem que ter momentos de detox, de organizar, sabe? Parar, reorganizar, reestruturar. Aquela coisa que a gente faz de vez em quando, sabe? Arrumar armário, arrumar gaveta do seu trabalho, da sua casa. Isso é importante para gerar organização, essa sensação de organização, tanto do seu espaço, do seu ambiente, quanto da sua organização. Quando foi a última vez que, para ter um pouquinho mais de clareza mental, você colocou todas as suas ideias no papel? É uma forma da gente fazer isso, você pegar todas aquelas suas ideias, tudo que você gostaria de fazer, tudo que você planeja, coloca no papel, organiza a sua mente. Falaram isso na palestra anterior, um pouquinho antes, sobre a importância da meditação. Você precisa ter momentos offline. Eu sei que isso está cada vez mais raro e mais difícil, mas é importante você descansar, ter um momento de pausa em que você não pega o celular, em que você não abre o computador. E tem como você fazer isso. Por exemplo, aqui a gente vai ter um intervalo de 10 minutos entre essa aula e a próxima aula. Será que você pode fechar os olhos e fazer outra coisa? Ou dar uma volta na sua casa, ao invés de pegar bisbilhotar o feed do seu Instagram? É uma forma de você ter um momento offline para que a sua mente esteja o tempo todo afiada e descansada. É importante nós lembrarmos que a natureza, ela não dá saltos. Então, além de respeitar o nosso ritmo e não sermos intolerantes com nós mesmos, nós precisamos utilizar os recursos que nós temos ao nosso alcance. Usar de forma estratégica o que você tem a seu favor. Por exemplo, seu ambiente de trabalho, a sua casa, o seu corpo. Você está usando o seu corpo de forma inteligente? Sua relação com a sua família, ela está sendo feita da melhor forma possível, de uma forma inteligente, estratégica? O seu trabalho, você está trabalhando de uma forma inteligente, estratégica e por aí vai. Cada vez que você tem acesso a algum tipo de informação diferente, cada vez que você tem acesso a um curso, como nós estamos tendo esse final de semana, várias informações, vários professores com muita coisa para nos ensinar, você sai com aquela vontade de, nossa, amanhã eu vou colocar tudo em prática, vou acordar cedo, vou fazer meditação, vou fazer isso e tal. A natureza não funciona assim e nós sabemos disso. Então é importante que você consiga, de uma forma confortável, aplicar aos poucos tudo aquilo que lhe foi passado. Como assim? Poxa, a Laura falou uma coisa que foi interessante. Eu vou aplicar. O Sérgio falou uma coisa que é interessante. Nossa, eu vou tentar fazer isso hoje. O Sidney hoje mais cedo falou uma coisa que foi bem legal. Eu vou anotar para fazer isso na quarta-feira. Nossa, na aula de sábado, a Karina falou uma coisa tão profunda. Eu vou estudar mais sobre isso. E aí você vai aos poucos, sem pressa, se observando e vendo como que cada novo hábito, como que cada novo aprendizado você vai conseguindo colocar em prática. Tem que ser prazeroso, tem que ser confortável e principalmente você tem que estar vivenciando o prazer naquilo. A gente tem uma certa mania de querer o objetivo, sabe? De querer o prêmio no final. Só que às vezes, se a gente aprender a curtir o caminho, a curtir o trajeto, a gente consegue um pouco mais de leveza e de descontração. E se você se apaixona pelo processo, pelo caminho, você fica com ele de uma forma mais confortável.
mais leve, sem precisar se descabelar para chegar logo no final, eu quero meu pote de ouro. Não, vamos aos poucos, vamos curtir aqui o que estamos aprendendo, pouco a pouco, perceber como é interessante. Olha só, hoje eu consegui ficar 15 minutos offline, amanhã eu vou conseguir ficar 20, hoje eu consegui dormir um pouquinho mais cedo, semana que vem eu tento dormir um pouquinho mais cedo. Tem que ser gradativo, tem que ser lento, sabe? Passinhos de formiguinha aos poucos para o seu corpo não assustar. Evitar mudanças drásticas demais podem nos auxiliar a tornar com que esses novos hábitos fiquem mais sustentáveis. Fazer com que tudo que você aprenda vai gerando transformação de forma gradativa. E isso em relação às suas emoções é muito importante, porque não sei se vocês perceberam, eu estou falando de coisas muito amplas, que têm um espectro muito amplo no seu dia a dia, porque tudo que acontece conosco gera um sentimento, gera uma emoção. Então, se você aprende a ser mais leve, se você aprende a cuidar de si cada vez melhor, você vai alimentando sentimentos cada vez melhores. Isso tudo para que você consiga reprogramar a forma de reação diante dos desafios, diante dos obstáculos que vão aparecer no seu dia a dia. Tem uma frase do professor De Rose que eu gosto muito, que é: obstáculos e dificuldades fazem parte da vida, e a vida é arte de superá-los. Teve um desafio, você vai ser reativo ou você vai encarar como um aprendizado, como uma oportunidade para um crescimento? Quando a gente se reprograma, você hackeia o seu emocional. Já aconteceu com vocês de aparecer uma barata no seu quarto? Aí você vai matar a barata, tipo, nossa, eu sou muito foda, eu vou matar a barata. Aí a barata é voadora, e aí você fica enlouquecido, ai meu Deus, e agora? E às vezes você se pega no... Calma, Laura, vai dar certo. Pega o spray, parará. Você começa a fazer um passo a passo, meio conversando consigo mesmo, tipo assim, vai lá, time, vai dar certo. É meio esquisito falar isso, mas acontece em alguns momentos em que você se coloca diante de uma situação muito desafiadora, você começa a falar consigo mesmo. Calma, respira, vai dar certo, você vai fazer isso, fazer aquilo. Duas formas. Esse seu diálogo interno, ele pode ter um grau de motivação ou ele pode te atrapalhar. Ele pode, para que você foi inventar de matar barata? Agora ela tem asas, você não vai conseguir dormir, parará. Você pode ficar se cobrando, se julgando com o seu diálogo interno, ou você pode tentar mudar o cenário, mudar a forma com que você enxerga o cenário. Deu para entender isso? Por exemplo, vamos supor que a minha internet caia. Nossa, e agora? O que eu vou fazer? Calma, Laura, vai dar certo. Ou então, ai, para que eu não cabiei a internet? Por que eu não fiz tal coisa? Você tem duas opções sempre. Encara de peito aberto, tenta achar a solução, ou fica reclamando, fica te condenando e fica alimentando o problema. Pausa para assimilação, né? Nenhuma das formas, eu não estou falando que nenhum das duas, um é certo e o outro é errado. Estou falando que acontece. E o que eu quero te mostrar é que você tem a possibilidade de escolher como que você vai reagir. Por que eu digo isso? A sua atitude, ela pode gerar a sensação de sucesso ou de derrota. Quando você recebe um elogio, você fala assim, poxa, obrigada. Ou você fala, ah, que isso, não foi nada. Isso com nós mulheres acontece muito, né? Nossa, sua blusa é linda. Menina, comprei na promoção? Ou, nossa, que legal isso. Isso é velho. A gente tem dificuldade de reconhecer elogio dos outros. Imagina de nós mesmos. Quando você faz alguma coisa muito bem feita, você reconhece. Quando você consegue tirar um projeto do papel e ele dá certo, você comemora, poxa, que legal, gente, consegui dormir hoje 10 minutos mais cedo. Ou você pensa, nossa, 10 minutos mais cedo, de ridículo, devia ter dormido 1 hora mais cedo. A gente pensa assim, né? A gente se cobra o tempo todo.
E se você começa a mudar a forma do seu diálogo interno, como você conversa consigo mesmo, você consegue gerar sensações e emoções diferentes, geralmente mais positivos e mais construtivos. Oitavo e último passo, vocês já ouviram isso tanto hoje, ontem, mas eu falo de novo porque, gente, isso é tão importante. A prática da meditação diária, ela vai estimular a sua intuição, ela vai gerar estabilidade e organização da sua mente, dos seus pensamentos e vai gerar bastante estabilidade emocional. Se você ainda não pratica meditação, comece a praticar. Procura na internet The Rose Meditation, meditação The Rose Method, você vai achar muita coisa boa. Tem um e-book de Mindfulness e Meditação do professor De Rose, que tem várias técnicas que ensinam isso também. E você pode começar com 1 minutinho por dia, é pouco, é simples e é fácil de ser aplicado. Principalmente se você tem orientação de algum instrutor, de algum professor, é claro. Mas você consegue fazer isso de forma autossuficiente e segura, obviamente, se você for pegar de uma fonte segura também. Recapitulando, meditação, reprogramação, respeitar os seus limites, reorganizar, respirar de forma profunda, coerência, apreciação, agradecimento, receptivo ao aprendizado. São os 8 passos para você começar a desenvolver este hábito da inteligência emocional, de reconhecer as suas emoções e utilizá-las a seu favor. Porque quando você começa a aplicar esses passos, você começa a perceber como que você está, como que o seu sono influencia o seu humor ou as suas emoções. O fato de fazer ou não atividade física, isso te gera mais vitalidade, mais disposição ou não? Lembra que nós falamos isso já na aula das 10 às 11 da manhã? A importância de você cuidar do seu corpo, cuidar de si. E, obviamente, né, estamos aqui no evento Mergulhe em Si porque queremos, de fato, cuidar de nós mesmos. Geralmente, como que nós operamos, como que nós trabalhamos? Em qualquer estágio da vida, em qualquer situação, em qualquer projeto, você está num ciclo constante. Geralmente, nós nos pegamos com muita frequência no ciclo vicioso. É quando você está ali num platô, você está estagnado, você tem as mesmas experiências, você tem aquelas reações condicionadas, aquelas emoções que são condicionadas, que você vai ter os mesmos resultados. Por exemplo, fiz uma coisa legal, você pensa, nem foi tão bom assim. Aí você continua estagnado, você tem as mesmas experiências. Aí quando você faz alguma coisa diferente, você fala, nem foi tão bom assim, e você fica tendo os mesmos resultados. E aí quando você decide quebrar este ciclo, quando você decide ter uma nova experiência, você muda a atitude. Por exemplo, se você conseguir dormir 10 minutos a mais e foi uma mudança de atitude, você perceber que você teve emoções diferentes, que você teve mais disposição no seu dia, ou simplesmente que você conseguiu de fato fazer a lista das 3 coisas pelo qual você foi feliz hoje, você começa a ter a sensação de progresso e de evolução. Você reconhece, olha só, eu tive 3 coisas que me deixaram feliz hoje. 3 coisas, é bastante. E aí você abraça novas experiências, que vão gerando mudança de atitude, que vão gerando resultados diferentes, que vai retroalimentando esta sensação de progresso e evolução, e vai te alimentar, que vai te estimular a ter cada vez novas experiências. Uma mudança, gente, é isso. É ao invés de você responder uma cara fechada com uma cara fechada, você responder com um sorriso. É você mudar alguma coisa na sua rotina que não seja uma mudança radical, mas que gere um resultado diferente. Isso que vai nos trazer esse coeficiente de inteligência emocional. Para a gente fazer isso na prática, a gente vai fazer um exercício prático
de reprogramação, que nós utilizamos no The Rose Method como um exercício de mentalização. Eu vou agora colocar uma música para a gente ouvir. Aí, Lu, você pode me falar se está alto ou se está baixo, tá bem? Ok? Não estou ouvindo. A gente vai fazer esse exercício. Você vai ficar sentado com a coluna ereta e você vai fechar os seus olhos e vai respirar de forma consciente. Coluna reta. Então, quem estava encostado na cadeira, desencosta, fica com a coluna bem ereta, fecha os olhos e se concentra na sua respiração. Inspire pelo nariz, solte o ar também pelo nariz. Respire de forma lenta, de forma consciente, de forma profunda e deixe o seu corpo à vontade, ainda com as costas eretas, uma posição estável, confortável, os olhos fechados e a respiração lenta, suave e prazerosa. Ao fazer respirações cada vez mais profundas, você aumenta o seu nível de oxigenação no seu corpo. Você aumenta o seu nível de vitalidade, gerando um pouco mais de clareza mental e estabilidade emocional. Mantenha-se lúcido, mantenha-se acordado durante todo este exercício, ouvindo tudo que eu disser, para que possa filtrar e assimilar somente tudo o que você quiser. Observe o seu corpo neste momento e perceba como estão as suas emoções. Se você está com as emoções mais leves, mais estáveis, mais prazerosas. E faça uma leitura de como você quer se sentir, que tipo de emoção você quer alimentar e cultivar ao longo do seu dia. Você quer cultivar felicidade, leveza, descontração, produtividade? Escolha que tipo de emoção você quer sentir ao longo do seu dia. E visualize que você consegue gerar emoções cada vez mais produtivas e prazerosas na sua rotina e no seu dia a dia. Visualize que você consegue estar cada vez mais receptivo aos novos aprendizados, que cada situação do seu dia, que cada dificuldade, cada obstáculo, você irá encarar de forma prazerosa, de forma leve, estando de fato disposto para aprender. Visualize que a cada dia você consegue facilmente reconhecer 3 coisas que te geraram felicidade ou sentimento de apreciação. Reconheça cada situação do seu dia que aumenta seu coeficiente de felicidade. Visualize que a cada novo dia você consegue ter maior coerência entre o que você pensa, fala e faz, que o seu diálogo interior se torna cada vez mais alinhado, mais assertivo e muito mais produtivo. Visualize e mentalize que você consegue facilmente ter maior consciência na sua respiração ao longo do seu dia, para gerar vitalidade, felicidade e disposição. E que sempre que precisar, você fará pausas estratégicas para se reorganizar, para gerar organização,
coerência e harmonia em toda a sua vida. Visualize e mentalize que você consegue facilmente usar o seu corpo de forma estratégica, cuidar dos seus músculos e articulações, cuidar da sua alimentação e do seu sono da forma que você deseja para si. Visualize e mentalize que facilmente você consegue se reprogramar para extrair melhores emoções e maior clareza de tudo aquilo que você deseja. E sempre que possível, você conseguirá fazer o seu treino diário de meditação para maior performance da sua mente, das suas emoções. Visualize e mentalize que você se torna cada vez mais a pessoa que você deseja ser. Assim foi mentalizado, assim será concretizado. Faça mais algumas respirações profundas, procurando sentir e vivenciar as transformações geradas pela aula de hoje, aproveitando esta pausa estratégica também para respirar de forma mais consciente e profunda e para assimilar todo o aprendizado que você teve na última hora, nas últimas 5 horas deste evento, se preparando para aprender ainda mais até o final desse dia. Aprenda a fazer este exercício de mentalização sozinho, sempre que você desejar. Faça uma inspiração profunda, estenda seus braços acima da cabeça, desenhe um belo sorriso no seu rosto, espreguice-se, alongue-se, sorria. Mesmo que você não esteja com muita vontade de sorrir, desenhe um sorriso no seu rosto e perceba como este sorriso vai gerar uma transformação interessante na sua bioquímica, no seu nível de energia. Abra os olhos e sente-se para concluirmos nossa aula de hoje. Esse foi um treinamento de mentalização, um exercício de reprogramação. Eu que induzi você, então eu coloquei no começo aquele filtro de segurança, que eu te dei a opção para você, te dei o comando, permanecer lúcido e acordado, ouvindo tudo que eu disser, para filtrar somente aquilo que você quiser. É muito importante, sempre que você for fazer um exercício guiado com uma outra pessoa, que tenha esse filtro de segurança, para que você assimile e aceite também só aquilo que lhe for conveniente, para que você não assimile aquilo que você não quer. Então, vimos hoje 8 passos para estimular a inteligência emocional e esse exercício de reprogramação, que é um exercício que eu recomendo que vocês façam. E, de novo, trago aqui para vocês o QR Code por um material extra que vai te dar um áudio bem longo, de mais de 30 minutos, com o professor De Rose, de reprogramação emocional. É um exercício bem interessante, a recomendação que você faça diariamente, pode fazer antes de dormir. Tem um resumo dessa aula, um PDF, é simples, tá, gente? Nada muito sofisticado, é um link no Dropbox mesmo, que tem algumas dicas a mais do que eu dei hoje. E 2 vídeos com áudios meus de exercício de mentalização também. Se ficou alguma dúvida, podem perguntar, podem mandar para a Lu manda para mim, ou qualquer observação que queira fazer também. Muito bom, Laurinha. A galera acho que está meio tímida hoje com as perguntas. Domingão, né, gente? Domingo. Mas eu adorei aquilo que você falou de trazer as coisas aos poucos, né? Então, não vou já amanhã começar, vou acordar, praticar, fazer meditação, fazer exercício, tudo em um dia só, né? Isso de ir trazendo as coisas e colocar aos pouquinhos, né? Faz com que a gente consiga
pouco a pouco, fazer com que vire uma rotina, né? E de forma mais leve, né? Sim, sim. Ainda mais agora em quarentena, né? Que todo mundo estava assim fazendo 1000 atividades físicas por semana, aprendeu a fazer não sei quantas receitas diferentes, isso que a gente vê na internet, né? Sim. E aí fica uma pressão, né? Nossa, tem que fazer, tem que ser, tem que... Vamos aos poucos, né? O autoconhecimento tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso, né? Exato, exato. Bom, é isso. Se tiverem outras perguntas depois, eu te mando, então, e aí a gente responde. E é isso. Muito, muito obrigada pela sua participação, Laurinha. E, pessoal, fiquem aí que ainda teremos muitas palestras hoje, tá bom? Então, até mais. Até a próxima palestra. Tchau, obrigada, Lu. Obrigada pelo convite. Obrigada a toda a equipe. E hoje vamos até às 7 da noite, hein? Tem bastante coisa. Vamos aproveitar. Sim. Obrigada, pessoal. Beijo.